Bom dia a todos. Nós vamos iniciar o 7º bloco de entrevistas com candidatos a prefeito, falando sobre a Praia de Iracema. Hoje nós estamos recebendo o senhor Renato Roseno. Eu vou passar a palavra para que ele se identifique e fale os seus planos, caso seja eleito na próxima eleição. Obrigado, queria dar meu bom dia aos presentes, às presentes, né? Aqui agradecer o convite que nos foi feito, a nossa frente, que é a Frente Fortaleza que nos move, do PSOL e do PCB. Agradecer também aqui a presença dos moradores da Praia de Iracema, ressaltar a presença da dona Ivoneide, do Posto da Draga, que está aqui conosco, nosso vereador João Alfredo está aqui conosco também, e dizer que nós somos uma candidatura de perfil de esquerda, de perfil anticapitalista, e que nós temos propostas, obviamente, para esta cidade, dentro daquilo que nós chamamos de esquerda do século XXI, que está, sobretudo, alicerçada num tripé. Eu vou falar desse tripé e falar de como é que Fortaleza ela pode se identificar nesse programa de perfil anticapitalista, de esquerda a que nós nos propomos. Em primeiro lugar, hoje o grande dilema da política, eu vou falar da política e falar da cidade, e da política na cidade. O grande dilema da política é, sem dúvida, resgatar na política a disputa de visões de mundo, né? Nós temos na sociedade distintas visões de mundo e, portanto, eu sou porta-voz de uma visão de mundo. Uma visão que, obviamente, ela pensa no alargamento dos direitos humanos e da dignidade humana. Isso, para nós, é fundamental. Portanto, quando nós afirmamos que a vida está acima do lucro, é porque nós pensamos e defendemos que a política e a esfera pública estejam voltadas, sobretudo, à dignidade humana. Portanto, a economia, a política econômica, quando a gente pensa as linhas de desenvolvimento econômico, quando a gente pensa a atuação governamental, a ação governamental, nós temos que pensar na dignidade humana, na proteção ambiental. Esse é o nosso segundo alicerce, a questão do meio ambiente. Portanto, nós somos natureza. Esse é um segundo princípio da nossa candidatura, né? A vida está acima do lucro e nós somos natureza. Portanto, nós temos que pensar que a cidade ela não pode ser transformada numa mercadoria para o consumo, para a acumulação de riqueza e de lucro, mas nós temos que pensar uma relação com a natureza, com o meio ambiente natural e com o meio ambiente construído, com o nosso patrimônio histórico. Portanto, pensar que essa relação ela tem que ser uma relação baseada na sustentabilidade ambiental, na preservação do patrimônio histórico, na distribuição da riqueza e, obviamente, no desenvolvimento de ações econômicas e ações governamentais que permitam esses objetivos. Terceira, a questão do poder. Para nós, a questão do poder é fundamental. Ao lado da defesa da dignidade humana, ao lado da questão ambiental, a questão própria da democracia. Quem é que manda na cidade? Quais são os sujeitos políticos que de fato mandam na cidade, né? Nós temos que entender que a política, como esse campo, essa esfera em que distintos sujeitos eles são colocados na esfera pública e que distintas visões de mundo são colocadas ao público, nós temos que pensar que o poder ele é a expressão de como esses sujeitos se organizam. Portanto, quando a gente pensa o poder das maiorias, quando a gente pensa o poder das maiorias sociais, quando a gente pensa o poder popular no enfrentamento ao poder do capital, aqui sendo muito sincero, muito franco, é imaginar o seguinte: hoje nós somos uma cidade que o poder público está privatizado. Há uma privatização do público, há uma privatização do espaço público, há uma privatização por meio da especulação imobiliária, há uma privatização por meio de alguns segmentos econômicos que têm na cidade um interesse econômico muito grande, e nós entendemos que a ação governamental é uma ação que está em favor da acumulação de riqueza desses setores. Como é que nós podemos ampliar o poder popular exatamente para desprivatizar a ação governamental? Vou exemplificar bastante para você que está nos vendo algumas questões. Por exemplo, quando a ação governamental investe em determinadas áreas para potencializar o metro quadrado de determinada área, o índice do valor de venda de determinada área, isso propicia a acumulação de riqueza de alguns segmentos. Nós entendemos que a ação governamental deve ser uma ação distributiva, tem que ser uma ação para desconcentrar a riqueza, desconcentrar a riqueza na cidade. Vou dar um exemplo. Nós defendemos as ZEIs, as Zonas Especiais de Interesse Social. Para quê?
São zonas, por quê? São zonas previstas no plano diretor de Fortaleza. Para nós é fundamental defender as conquistas do movimento de reforma urbana no plano diretor de Fortaleza, em que essas conquistas são conquistas do movimento popular, são conquistas do movimento por moradia. Nós temos que lembrar que Fortaleza é uma cidade profundamente desigual. De acordo com a agência Habitat da ONU, nós somos a segunda cidade mais desigual do Brasil. Nós estamos entre as mais desiguais do planeta e nós temos aqui essa desigualdade, ela se reflete inclusive e sobretudo no direito à moradia. 900 mil fortalezenses vivem em situação de favelamento, ou seja, 1 em cada 3 fortalezenses praticamente vive em favela. Isso é muito grave. 43% da nossa população vive abaixo da linha da pobreza. Isso é gravíssimo, né? Nós temos que pensar, portanto, que nós temos um grande desafio no modelo de desenvolvimento econômico, que é exatamente enfrentar essa desigualdade social, enfrentar essa concentração da riqueza. Portanto, quando o poder público, como a atual gestão, ela envia um projeto de lei para a Câmara Municipal, onde ela retira os imóveis vazios das áreas de ZEIS, ou seja, das áreas das zonas especiais de interesse social, ela na prática, ela favorece processos de especulação imobiliária. Portanto, nós temos que enfrentar isso. Isto é antipopular, isso é contra a maioria da população, né, que vive em áreas de ZEIS. Portanto, um compromisso nosso é entender que a ação governamental tem que ser uma ação que, sobretudo, ela permita a garantia de iniciativas como essa das ZEIS que garantem o direito à moradia. Portanto, nós temos um compromisso com a regulamentação das ZEIS. Até hoje, só uma ZEIS foi regulamentada em Fortaleza, que foi a ZEIS do Lagamar, né? E houve esse golpe. Portanto, as outras ZEIS, a grande ZEIS do Bom Jardim, né? A ZEIS do Serviluz, a ZEIS aqui do Poço da Draga, nós temos que regulamentar, criar os planos de gestão, os planos gestores dessas ZEIS. Para quê? Exatamente para garantir o direito à moradia destas populações. Portanto, a cidade, ela não é uma coisa só. A cidade são cidades, né? A cidade é composta de sistemas que se interligam e que se relacionam. E, obviamente, esses sistemas, eles às vezes estão em contradição. Nós temos que entender, quando a gente pensa a defesa da dignidade humana, a defesa do nosso meio ambiente, do ambiente natural e do ambiente construído, a defesa do poder popular, como esses 3 pilares fundamentais para uma agenda hoje, para uma agenda de uma esquerda que quer dialogar com o século XXI, que dialoga com o século XXI sem rasgar sua tradição, sem vender seus princípios, sem abrir mão dos seus princípios, é pensar essa tradição que se renova. Portanto, a tradição de luta dessa cidade. Essa cidade tem muita luta, essa cidade que nós percorremos essa cidade há muito tempo nas suas lutas. Portanto, quando a gente está lá no Serviluz, que a gente está lutando contra as remoções no Serviluz, quando a gente está lá no Aldaci Barbosa, lutando contra as remoções no Aldaci Barbosa, quando a gente está no Lauro Vieira Chaves, lutando contra as remoções no Lauro Vieira Chaves, quando a gente está no Bom Jardim, lutando contra o extermínio de crianças e adolescentes no Bom Jardim, quando a gente estava no Tancredo Neves, estou vindo do Tancredo Neves agora, a gente estava no Tancredo Neves conversando com os feirantes lá do Tancredo Neves, com os estudantes lá do Luiz Atavra, aquela escola de ensino médio lá do Tancredo Neves, que estão sofrendo muito com a territorialização da violência, né? Ali há uma conflitualidade, sobretudo envolvendo jovens há muito tempo. Portanto, quando a gente está nessas lutas, a gente está dizendo, olha, existe um conhecimento sobre a cidade, que ele é estruturado a partir dessas lutas, uma visão sobre a cidade. Esses pedaços da cidade, esses territórios da cidade, são territórios que há muito tempo eles não veem uma ação governamental estratégica, de longo prazo, distributiva. Normalmente essas regiões da cidade, elas são alvo de ações de administração da pobreza, né? Ou então de periferização, ou seja, você nota que a cidade de Fortaleza ela é uma cidade que, do ponto de vista clássico, da periferização das suas populações mais pobres, né? Você vai cada vez mais, quem morava nas regiões centrais foi para as regiões periféricas, né, dentro de Fortaleza, e agora está indo para o chamado colar metropolitano de Fortaleza. A região metropolitana de Fortaleza hoje vive esse processo de expansão do seu colar metropolitano. Então, Pacajus, Horizonte, estão crescendo a taxa de 6, 7% ao ano. Isso quer dizer o seguinte, é uma população que está sendo periferizada, porque morar na cidade, 1 metro quadrado na cidade fica caro, o aluguel fica caro, esta população ela vai se periferizando. É só a gente chegar no metrópole.
por exemplo. A população do Metrópole ou a população do Gereissati, por exemplo, lá em Maracanaú, do Metrópole em Caucaia ou do Gereissati em Maracanaú, são populações que nos anos 70 elas moravam em Fortaleza, só que elas foram para fora de Fortaleza. Elas foram, né, expulsas em razão do preço da moradia e de uma política habitacional que é uma política de periferização. Portanto, nós temos que pensar a cidade, como é que essa cidade que resiste aqui em Fortaleza, o Poço da Draga, o Aldaci Barbosa, o Serviluz, o Marrocos lá no Bom Jardim, né? Como é que essas comunidades elas podem ter o seu direito à moradia, o direito à dignidade, o direito à economia. Então, hoje nós estávamos fazendo 2 feiras. Eu tenho feito permanentemente feiras. O comércio de feiras livres, ele é muito importante porque ele dá vida ao bairro e ele estimula um circuito de produção e consumo que é um circuito que ele é importante para a distribuição de renda. Você chega, tem a peça de roupa a R$2, R$3, R$5 que é vendida na feira livre. Então, aquela família, normalmente são 2 ou 3 unidades familiares, né, de baixa renda, que elas produzem uma peça de vestuário ou um determinado produto alimentício ou revendem alimentos in natura e que tem no comércio de feira livre, né, o seu circuito econômico. Esse circuito econômico, ele deve ser, ele é fundamental para dar vida à cidade, para dar vida ao bairro. Ele é importante porque ele revitaliza o espaço público. O espaço público ele é um espaço de múltiplos usos e a gente quer essa democracia do uso do espaço público. A gente não pode pensar que os territórios têm um espaço único, ele tem que ter múltiplos usos. Portanto, nós estamos pensando como é que nós podemos pensar múltiplos usos para os diferentes territórios de Fortaleza e que conjuguem distribuição da riqueza, garantia dos direitos, garantia da preservação do nosso meio ambiente natural e construído. Por exemplo, a Orla de Fortaleza. Nós temos que pensar a Praia de Iracema inscrita na Orla de Fortaleza, né? Que vai da Barra do Ceará até a Sabiaguaba, depois de Sabiaguaba. Portanto, como é que a gente pensa no projeto Orla os múltiplos usos, né, as múltiplas apropriações que esse território aqui pode ter? Porque esse território, ele é a cara dessa transformação de Fortaleza e da transformação dos seus usos. Nossa campanha em 2008 começou no Poço da Draga. Ivoneide lembra disso. A pergunta tradicional da imprensa, né? A imprensa cobre sempre os primeiros dias de campanha. A pergunta era sempre essa: como é que você vai fazer para revitalizar essa área? Eu disse, olha, essa área aqui tem muita vida, né? Tem uma comunidade que tem 104 anos. Aqui há múltiplos usos ao longo da história, ao longo de século, né? Você tem, obviamente, moradia, você tem comunidade, você tem cultura, você tem entretenimento, você tem vários, você tem turismo, né? Você tem arte, linguagens artísticas que se estabeleceram a partir desse território. Portanto, como é que nós podemos pensar, né, a preservação ambiental, a preservação patrimonial, os usos democráticos disso? Para nós, a saída é que regras claras de participação têm que ser colocadas. Nós queremos regras claras de participação. Qual é o binômio de uma administração nossa? Participação popular, regras claras de participação, ou seja, tem que ter regra clara, né? Dizer que a população ela tem que ser ouvida e aquilo que ela falar tem que ser levado em conta, obviamente não pode ser, né? Nós não podemos ter uma gestão pública que se encastele. Nós não podemos ter uma gestão pública autocentrada em si mesmada, né? Fechada em si mesma. Por quê? Porque todo ensimesmamento, ele privatiza a política. Nós estamos lutando para desprivatizar a política, nós estamos lutando pela ocupação do espaço público, para que todos façam política, para que todos estejam no espaço público, e não poucos que se achegam mais perto do poder central. Então a participação popular ela é fundamental. Por isso para nós é tão importante regulamentar, né, os instrumentos do Estatuto das Cidades. Veja só, fortalezense, os instrumentos do Estatuto das Cidades têm, né, 11 anos. 11 anos. E vários não foram regulamentados. O plano diretor, que já veio muito atrasado em Fortaleza, mas muito atrasado, né, nós temos que lembrar que a atual gestora, ela fez a campanha de 2008 sem ter feito o plano diretor, né? E o plano diretor, que é de 2009, ele até hoje não foi regulamentado.
os instrumentos de participação popular. Por isso que para nós é tão importante, Ivoneide, o conselho de bairro, o conselho de comunidade. Isso para nós é fundamental como unidade política, unidade territorial. Essa participação popular. Agora, essa participação popular, ela tem que levar para o outro ponto. Eu falei que era um binômio, que era a do investimento social. Hoje, eu vou dar um dado que poucos fortalezenses têm. Hoje nós temos 6 regionais, né, e uma regional especial, que é a do centro. Essas 7 regionais. A regional mais populosa é a regional 5. Né, pega ali o Grande Bom Jardim. Essa regional é a que tem maior adensamento populacional. É a que tem os piores indicadores socioeconômicos. E é a que tem menor orçamento. É a que tem menor orçamento. Ou seja, veja a inversão de valores. Onde tem mais gente pobre, onde tem mais gente precisando de investimento público, é onde o per capita de investimento público é menor. Portanto, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada numa cidade que ela gasta 127 milhões de reais nos últimos 7 anos com publicidade, por exemplo. Né? Mas que não consegue regulamentar os instrumentos do plano diretor ou as EIs, ou que faz esse golpe que fez nas EIs mais recentemente. Então tem algo muito errado quando a gente não tem acesso à execução orçamentária online, né? Quando a gente não sabe quanto cada programa tá gastando, quando a gente não sabe, por exemplo, né, qual é o planejamento estratégico de longo prazo, porque não tem planejamento estratégico de longo prazo, quando não há um instituto de planejamento que permita, né, catalisar todos esses saberes da cidade, os distintos saberes dos distintos sujeitos da cidade, os distintos segmentos sociais e econômicos da cidade, porque produzem um saber, produzem uma opinião sobre a cidade, produzem, portanto, um sentido de cidade, e que nós tínhamos que ter um instituto de planejamento, né, que até hoje não saiu do papel. A gente brigou muito na lei, né, tá aqui o vereador João Alfredo, que inclusive fez várias emendas para ter concurso público, não estava previsto. Olha só, foi aprovado, né? Não estava previsto concurso público para o Instituto de Planejamento. Já pensou um negócio desse? Você criar um Instituto de Planejamento e não prever concurso público? Como é que você vai ter, portanto, carreiras técnicas, se você não tem concurso público para o planejamento da cidade? Porque todo mundo aqui está produzindo, o Fórum está produzindo conhecimento sobre a cidade, o Bolsa Draga está produzindo conhecimento sobre a cidade, está produzindo conhecimento, está produzindo demanda. Para onde é que vão? Eles tinham que ir para o Instituto de Planejamento. Para quê? Para que esse conhecimento fosse catalisado e ele fosse distribuído em distintas, né, instâncias de participação popular. Por isso, quando a gente pensa Praia de Iracema e a gente pensa na orla, né, no pensamento estratégico da orla da cidade, a gente pensa nessa perspectiva. Pensar os múltiplos conhecimentos, os múltiplos saberes e pensar como é que os diferentes usos eles podem ser eles podem conviver de forma democrática, para que um determinado território como esse, porque esse território ele cumpre uma função importante, afetiva, histórica e social na cidade de Fortaleza, né? Há um grande pedaço da história de Fortaleza está aqui. Ele está aqui, como arte, como cultura, como moradia, os pescadores, né? Ou seja, nós temos que pensar a história recente, mas a história mais distante. Pensar nesse território, que esse território começa a ser habitado, sobretudo, como vila de pescadores, né? Depois como balneário, depois como moradia, depois como lugar de entretenimento, mas sempre houve, portanto, múltiplos usos, e a gente tem que pensar esses múltiplos usos para que não haja um único uso. E essa é a grandeza. Quem conhece outras cidades do mundo, sobretudo cidades em que a história está mais presente, a história dos moradores, a história dos sujeitos, ela é o diferencial. Se você vai para regiões costeiras, né, de outros países, ou aqui mesmo no Brasil, estas regiões costeiras, o seu diferencial é exatamente a manutenção das suas comunidades, né? Se você chega aqui, me permita, se você chega tanto na América Latina como na Europa, por exemplo, você vê que cidades costeiras mantêm a vida, mantém a vitalidade, mantém a pulsão democrática exatamente na possibilidade de fazer esse diálogo das suas comunidades ao longo da história com a diversificação de usos. Portanto, quando a gente pensa Praia de Iracema, a gente está pensando essa memória afetiva, essa memória histórica, a manutenção dos múltiplos usos, né, a centralidade na distribuição da riqueza, os moradores aqui, digamos, da Praia de Iracema estendida, porque a Praia de Iracema também não é só esse nosso eixo desse calçadão. Nós temos que lembrar, né, a Praia de Iracema
né, para além dos quarteirões. Inclusive, agora, digamos, esse grande desafio que nós temos, o desafio de fazer uma unidade, né, que seja uma unidade viável entre o centro da cidade, descendo o Dragão do Mar, chegando até essa região aqui. Ou seja, você tem um circuito aqui, que é um circuito de múltiplos usos, que pode ser muito interessante para a cidade.